Meu querido irmão, minha querida irmã, nós celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. E nada melhor do que nós meditarmos com a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho, que vai falar muito bem para nós dos detalhes da Santíssima Trindade. Hoje eu não vou me deter na Trindade atemporal. O que significa isso? A Trindade fora do tempo, do nosso tempo. Não vou falar da Trindade no Kairos de Deus, mas eu quero falar da Trindade no tempo, no nosso Cronos, a ação da Trindade conosco, a ação da Trindade com os homens. Ao invés de falarmos do relacionamento da Trindade entre si, a relação do Pai com o Filho, no Espírito, a relação do Espírito Santo com o Pai e com o Filho, não. Eu quero falar para você hoje da Trindade no relacionamento com o homem, no relacionamento comigo, no relacionamento com você e como nós também nos relacionamos com a Trindade. Nós estamos nela e ela também está em nós. Nós a acolhemos e ela, é claro, também nos acolhe no seu seio. Então hoje eu quero trabalhar isso com você, para que nós também tenhamos um relacionamento com a Santíssima Trindade, como ela também se relaciona conosco. Para nós começarmos, eu já queria mostrar para você o seguinte: como que, para nós católicos, como que uma criatura de Deus, um bebê, uma criança, é introduzido no seio da Trindade? Como que uma criança se torna filha da igreja? Não é pela ação da Santíssima Trindade? O padre, quando batiza aquela criança, ele vai dizer: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós iniciamos a nossa vida, porque para nós cristãos católicos a nossa vida se inicia com o batismo é a porta aberta para todos os outros sacramentos, então nós iniciamos a vida de alguém na Santíssima Trindade. Então já é o nosso relacionamento com a Trindade e já é a Trindade se relacionando conosco. Então nós iniciamos a nossa vida em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Na celebração da Santa Missa, nós iniciamos também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos introduzidos na Trindade. E no final da nossa vida, quando o sacerdote vai também encomendar a vida daquela pessoa a Deus, ele também se despede daquela pessoa, encomendando aquele corpo, aquela alma, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a nossa vida do início ao fim está dentro da Trindade, está no seio da Trindade, está na vida da Santíssima Trindade. Nós estamos envolvidos pela Trindade, isso em todos os sacramentos, nos 7 sacramentos. Toda a nossa vida, por exemplo, quando alguém, e geralmente antigamente tinha mais esse costume, as pessoas passavam em frente a uma igreja e fazia o sinal da cruz para se lembrar da Santíssima Trindade. Nós estamos submetidos ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Então, hoje eu quero falar para vocês desse relacionamento da Trindade que nos envolve por trás, pela frente, dos lados, por cima e por baixo. Nós estamos no seio da Trindade e fomos pensados também no seio da Trindade porque Jesus está no seio da Trindade e fomos criados à imagem e semelhança do Filho. Hoje eu faço questão de trazer para vocês esse ícone da Santíssima Trindade que é muito conhecido. Aqui, se você percebe, creio que dê para você ver, enxergar um pouquinho, esse ícone da Santíssima Trindade, nós percebemos 3 anjos. Aqui nós não vemos a figura do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. É claro, o ícone foi escrito para revelar para nós a relação da Trindade, mas aqui são 3 anjos. E que anjos são esses? Esses 3 anjos nós os encontramos lá em Gênesis capítulo 18, nos seus versículos 1 ao 15º versículo. São aqueles 3 anjos que visitaram Abraão e que foram hospedados por Abraão. Mas por quê? Para dizer, esses 3 anjos representam, eles são a prefiguração da Santíssima Trindade. E por que eles aparecem a Abraão? Para dizer realmente que, da mesma forma que os anjos se relacionam com Abraão, e Abraão se relaciona com os anjos, da mesma forma que os anjos trazem boas novas, e Abraão, ao mesmo tempo, acolhe, hospeda em sua casa esses anjos, é assim também o nosso relacionamento com a Santíssima Trindade. A Trindade vem até nós, nos traz boas novas,
e nós acolhemos a Trindade em nós. E quando nós acolhemos a Santíssima Trindade, na verdade é ela que está nos acolhendo, porque ela é muito maior do que nós. Então, nesses 3 anjos de Gênesis 18, e que está aqui muito bem escrito nesse ícone, nós vemos a Santíssima Trindade em ação com os homens. E visitando Abraão, que é o pai da fé, está também visitando todos os seus filhos que já se encontravam no lombo de Abraão, que já se encontravam no coração e no interior de Abraão. Nós vemos aqui nesse ícone o relacionamento da Trindade com a história da salvação, com a minha história, com a sua história. É a Trindade entrando no tempo do homem, entrando no cronos do homem. Nesses 3 anjos, os anjos que se dignaram vir até Abraão são os mesmos anjos representando aí a Santíssima Trindade, que entra na nossa história, que faz parte da nossa história. Esse ícone representa o ritmo da vida trinitária, o ritmo da Trindade em ação. É a Trindade agindo. Por exemplo, nós vemos aqui essas 3 figuras. Essa figura aqui seria o pai. Você pode perceber que as vestes desse anjo que representa o pai são vestes quase sem cores, ou seja, como se fosse uma cor da luz. É como se fosse um anjo revestido de luz. Então ele representa o próprio pai. Por que as vestes desse anjo são vestes como se fosse luz? Para dizer que o pai é invisível. Na verdade, nós vemos um sinal da sua invisibilidade e da sua inacessibilidade. Então, nós estamos vendo aqui o Pai inacessível, invisível aos nossos olhos. Nós vemos aqui o anjo do meio, as suas vestes são escuras ou avermelhadas. Por quê? Porque ele assumiu a humanidade do homem. A humanidade do homem vermelha como o carmesim, vermelha como o escarlate, vermelha como a cor do pecado do homem. E o que o Salmo vai nos dizer? O salmista pede: Senhor, purifica-me, que os meus pecados escarlates se tornem brancos como a neve. Então, aqui é o Filho que se reveste da natureza do homem, que se reveste da natureza humana e que se reveste do próprio pecado do homem. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele se esvaziou, se fez homem, se fez escravo. Então, o anjo do centro é a pessoa do Filho, é Jesus. E esse daqui, o anjo que está aqui à minha esquerda, cuja veste é verde, ou seja, esse manto verde é sinal da vida, aquele que dá vida. Então, representa a pessoa do Espírito Santo. Os 3 anjos, as 3 pessoas estão dentro de um círculo que evidencia a unidade. O Pai não vive sem o Filho não vive sem o Pai, o Espírito Santo não vive sem o Pai e também não vive sem o Espírito, ambos não vivem sem o Espírito, ou seja, um círculo mostrando a unidade. Mas como você pode perceber, o movimento é diferente e a disposição também é diferente, cada um está no seu lugar, ou seja, proclamam também a distinção. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito, o Filho também não é o Espírito, e o Espírito não é nem o Pai e nem o Filho. Então estão num círculo, mas cada um no seu lugar, para dizer a distinção de pessoas, mas um voltado para o outro, como você pode perceber no ícone. Um voltado para o outro. O Pai voltado para Jesus, para o Filho e amando totalmente o Filho. O Filho voltado para o Pai e recebendo todo o amor que o Pai tem por ele. E o Espírito Santo, que é o próprio amor entre o Pai e o Filho. Todos os 3 apresentam um pouco do azul. Por exemplo, o Filho se vestiu de escuro, o Pai de luz e o Espírito de verde. Mas todas as 3 pessoas trazem um toque de azul. Trazem no próprio manto a cor azul, aqui simbolizado nesse ícone como a divindade, para dizer para nós que o que eles possuem em comum? A natureza divina. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus
e o Espírito Santo também é Deus. Então, nesse ícone mostra muito bem o relacionamento da Trindade, o que é o Pai não é o Filho, como já expliquei, o Filho não é o Pai e assim por diante. E as cores mostram então aquilo que o que cada pessoa é aqui representado através desses 3 anjos que representam a Santíssima Trindade. Esse ícone, ou seja, a Trindade, nós a vemos agir na história do homem. E como que essa Trindade que eu estou mostrando para você pode agir? Ela agiu na história de Abraão, como nós vimos, Abraão que hospeda a Trindade que hospeda Abraão e traz boas novas. E na segunda leitura de hoje nós vemos como que a Trindade vai agir então. Veja, São Paulo aos Romanos vai dizer, justificados pela fé, em Romanos 5, de 1 a 5. Justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Deus aqui é o Pai. Como que nós estamos em paz com o Pai? Como que nós estamos reconciliados com o Pai? Através e pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Paulo já está fazendo uma distinção das pessoas da Trindade. Nós estamos em paz, reconciliados com o Pai, através do Filho Jesus Cristo, porque, como eu mostrei aqui, revestido do vermelho ou revestido do escuro, depende da cor que a gente consegue ver aqui no ícone, ou seja, através da humanidade de Jesus, que assume a nossa humanidade e nos salva na cruz. Então, através da mediação de nosso Senhor, nós estamos em paz com o Pai. Depois, no finalzinho, São Paulo vai dizer assim, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, agora, o amor do Pai foi derramado em nossos corações. O próprio amor, que é o Espírito Santo, foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E esse Espírito foi nos dado por quem? Através de Jesus Cristo.